A Assembleia de Jerusalém, narrada em Atos 15, representa o marco histórico da Igreja. Foi nesse concílio que líderes apostólicos e anciões se reuniram para resolver uma das tensões mais sérias do cristianismo nascente: a relação entre a fé em Cristo e a observação da lei mosaica. A discussão girava em torno de uma pergunta: é necessário que os gentios convertidos venham se circuncidar e guardar a lei de Moisés para poder ser salvos? A resposta que emergiu, ela foi moldada pelo Espírito Santo e pela consulta direta às Escrituras. Irmãos, bem-vindo à lição 13, que tem por tema a Assembleia de Jerusalém. Deixa EBD morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa EBD morrer, levante a sua mão, pelo EBD. Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que o nosso bom Deus venha te guardar e te abençoar, em nome de Jesus. Irmãos, chegamos ao final de nossa caminhada de mais um trimestre, né? A lição 13 tem por tema a Assembleia de Jerusalém, irmãos. Irmãos, foi um trimestre muito bom, um trimestre muito profundo, um trimestre que nos confrontou a nossa maneira de ser igreja. Será que nós, como igreja hoje, estamos realmente vivendo os parâmetros bíblicos de uma igreja autêntica, irmãos, né? Olha só, a lição 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. A lição 2, a igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. A lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição 5, uma igreja cheia de amor. A lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. A lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. A lição 8, uma igreja que enfrenta os problemas. A lição 9, uma igreja que se arrisca. A lição 10, a expansão da igreja. A lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E a lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E hoje, para fechar o trimestre, lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Eu só tenho, irmãos, a dar a Deus muita graça, né? Porque foi um trimestre muito bom, irmão. Nesse trimestre, eu aprendi muitas coisas novas, né? Com os irmãos e com a lição. E também, né, sou muito doce e grato por você, né? Você que está conosco desde o início, lição 1 até a 13, que comenta nossos comentários, que curte nossos vídeos, que está no canal inscrito, né? Deus te abençoe, meu irmão. E você que é novo no canal também, Deus te abençoe. Não se esqueça, compartilhe esta aula, comente aqui embaixo e se inscreva no canal, né? O canal da EBD, Veritas Apologética. Irmãos, como de costume, a lição nossa, ela tem aqui embaixo, né, a leitura diária semanal, que é qual? Olha só, segunda-feira, 1 Coríntios 12, 12, a igreja local como organismo vivo. Terça-feira, Tito, capítulo 1, versículo 5, que tem por tema a igreja como organização. Quarta-feira, nós temos o texto em Atos, capítulo 14, versículo 23, que tem por tema estabelecendo líderes. Quinta-feira, Atos, capítulo 15, versículo 28, dando voz à igreja. Sexta-feira, Atos, capítulo 15, versículo 30 e 31, a necessidade de possuir parâmetros. E sábado, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, tudo com decência e com ordem. A lição 13, irmão, tem o seguinte textual: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Atos, capítulo 15, versículo 28. E fala-se também a nossa verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Olha só, irmãos, tá? A igreja, ela é um organismo e também uma organização. E para poder ela funcionar, né, tem que seguir alguns princípios e algumas regras, né?
Então tem que ter princípio, tem que ter regra. Botei aqui, ó, a igreja como o corpo de Cristo, né? Ela é um corpo vivo. A igreja é mais do que uma instituição. Ela respira o Espírito, ela cresce em maturidade e manifesta a vida de Cristo como no mundo. Sem essa dimensão orgânica, toda estrutura se torna um esqueleto sem vida, ou seja, a igreja sem uma estrutura, né, orgânica, ela é só um corpo que não tem vida, irmãos. E também a igreja, como edifício espiritual. Como é difícil, a igreja não é improvisada. A sua estrutura reflete propósito divino, olha só, e organização coerente. É um organismo porque cresce, mas é organização porque tem fundamentos sólidos. Interessante, né? Ela como organismo, ela vai crescer, tá? E como organização, né, ela vai ter fundamentos firmes. Olha só, regras não anulam o Espírito Santo, mas organizam a sua manifestação. Paulo vai orientar, né, que tudo seja feito decentemente e com ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Então a igreja, ela segue princípios, ela segue regra para quê? Porque ela é um organismo vivo e também uma organização. A lição 13, irmão, tem por seguinte palavra-chave: assembleia. Irmão, não esqueçam, tá? Esse material aqui é para você, professor, também você, aluno. Tá aqui embaixo que o link, ó, plataforma da EBD online, irmãos, muito material bom, materiais atualizados, material, meu irmão, muito material bem mastigado para tua aula, tá bom? Subsídios, muito comentário teológico da lição, coisa do céu. Vá lá que vale muito a pena. Tá aqui, ó só, vamos lá. Assembleia. Assembleia no hebraico, né? Carral, né, que é o quê? Congregação ou ajuntamento. Já no grego, né, assembleia é eclesia, né, eclésia, que significa literalmente o chamado para fora, igreja, né, reunião de salvos. Olha aqui, as dimensões teológicas da assembleia. A assembleia no contexto heterotestamentário tinha forte conotação de identidade nacional e espiritual. O carral, né, representava o povo unido em torno da lei, em eventos como a entrega da Torá no Sinai. No Novo Testamento, né, a eclésia ou eclesia, ela herda essa herança, mas agora centrada em Cristo como cabeça. Do ponto de vista teológico, a Assembleia Cristã é simultaneamente organismo, né? É um corpo vivo, é um corpo animado pelo Espírito Santo e uma organização, uma estrutura visível, com liderança, com doutrina e com disciplina. A igreja, ela vai funcionar com regra e com norma, tá bom? Regras e normas, tá ok? Então a lição 13 vai falar sobre uma reunião da igreja, né? Uma assembleia da igreja de Jerusalém. Para quê? Para tratar de assuntos de grande importância para a organização daquele corpo eclesiástico. A lição 13, irmãos, ela tem por seguinte plano de aula. Tópico 1, a questão doutrinária. Parte A, relatório missionário. Parte B, o legalismo judaizante. O tópico 2, o debate doutrinário. Tá? Parte A, uma questão crucial. Parte B, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. E a parte C, a fundamentação profética da fé gentílica. E a lição 3, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Tá? Parte A, o Espírito na Assembleia. Parte B, a orientação do Espírito na Assembleia. E a parte C, o parecer final da Assembleia. Vamos lá, irmãos. Lição em mãos para a nossa introdução. Como de costume, eu vou ler aqui alguns pontos importantes da lição, tá bom? Porque se for ler aqui tudo o texto aqui na íntegra, irmãos, a aula vai ficar muito longa, tá? Quero que você pegue a lição em suas mãos e grife as partes daqui mais importantes, tá bom? E cada banho que for passando aqui durante a aula, você pausa o vídeo, copie, ou por melhor, né? Pegue o nosso material aqui embaixo nos links, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, produção. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver os seus conflitos de natureza doutrinária, irmãos, tá? A igreja teve de agir. Vamos ver aqui, ó.
um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente no rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Existia um conflito interno na igreja que tinha que ser resolvido. E o mesmo ocorre hoje. Nós temos hoje alguns conflitos na igreja, doutrinários, que têm que ser com urgência resolvidos. Antes era qual conflito? Era que os judaizantes queriam o quê? Queriam que a lei fosse um dos requisitos para os não-judeus, né, os gentios, serem salvos. Diziam que para poder ser salvo, tinha que circuncidar-se, seguir a lei de Moisés e que a graça não era suficiente. Colocar a tradição judaica acima da liberdade em Cristo. Isso era lá em Jerusalém, na Antioquia, Jerusalém, tá bom? E teve que resolver isso como com reunião, com assembleia. Ou seja, diziam que a salvação era algo exclusivo da religião judaica. E não é bem assim. Tá? E hoje, irmãos, hoje também temos entre nós meio algumas questões para resolver. Questões importantes. Olha só. Lá em Atos, né? Qual era o conflito? Era a lei versus graça. A tradição judaica versus a liberdade em Cristo. O exclusivismo religioso, ético-religioso, versus o universalismo do evangelho. E hoje, ó, alguns querem colocar as obras acima da graça. Olha aqui, a salvação pela graça ou pelas obras. 2. Autoridade da escritura ou relativismo. 3. Moralidade sexual e ética cristã. 4. O universalismo versus exclusividade de Cristo. São conflitos que temos que resolver hoje com urgência. Ontem, a dúvida era, precisamos da lei de Moisés para ser salvos? E hoje, a dúvida é essa, precisamos adaptar o evangelho ao gosto do mundo para sermos aceitos? Então, assim como tinha conflitos lá, também há conflitos hoje para podermos resolver com urgência. O tópico, irmãos, tem por tema a questão doutrinária, o relatório missionário, parte A, e parte B, o legalismo judaizante. Falar assim a lição, irmãos, o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve o seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre eles, entre os gentios, e como esses, os gentios, aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Olha aqui, irmão, só interessante. Ó. O ponto de partida para a Assembleia foi o relatório missionário de Paulo e Barnabé, certo? Eles relataram como Deus havia operado sinais entre os gentios, confirmando a inclusão deles na comunidade cristã. O testemunho não era meramente humano, mas a comprovação de que o Espírito Santo estava atuando fora dos limites judaicos. O termo grego, etnos, usado em Atos, designa as nações, os povos gentílicos. Ou seja, o impacto teve desse relatório foi desafiar a mentalidade judaica tradicional. Olha só, acostumada a ver Israel como um único povo eleito. Os missionários, eles demonstraram que a salvação estava sendo oferecida a todos
cumprindo a promessa feita a Abraão. Esse relatório missionário, irmãos, ele não foi apenas informativo, mas foi um argumento teológico. Ele mostrou que a experiência concreta dos gentios convertidos confirmava a universalidade da graça. A missão se tornava o palco onde a verdade do evangelho se manifestava. Olha só, irmão, de acordo com esse relatório missionário, aqui no Banner, na igreja primitiva de Antioquia, Paulo e Barnabé relataram os sinais, as maravilhas, as conversões que Deus estava realizando entre os gentios. Atos 15:12. Deus mesmo já havia autenticado o evangelho entre os gentios. Não era invenção missionária, era ação do Espírito Santo. Os gentios estavam recebendo o Espírito Santo sem a lei, exatamente como os judeus em Pentecostes, né? Atos 10:44. A graça era a marca da salvação, não o judaísmo. O poder de Deus quebrava barreiras culturais e religiosas. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, assim como a nós. Atos 15:8. Ou seja, o relatório missionário foi como um carimbo divino. A graça venceu o legalismo. A missão venceu a exclusividade cultural. Depois que Paulo e Barnabé chegam na igreja de Antioquia e passa para os crentes, né, para os judeus. Olha só, né, para alguns judeus, esse relatório, os judeus legalistas, né, eles vão se levantar contra Paulo. Aqui, ó, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos na fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja, sem que esses antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários, Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja de Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar, né, de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e pelos presbíteros. Olha aqui, né? Logo após o relatório missionário, surgiu a voz, né, dos judaizantes. Esses cristãos de origem farisaica afirmavam que sem a circuncisão não havia salvação. O problema, irmãos, o problema não era secundário, mas atingia o próprio núcleo da igreja, do evangelho. O legalismo se baseava na palavra hebraica Torá, certo? Entendia como instrução divina. Contudo, os judaizantes interpretavam-na como um fardo obrigatório, esquecendo que Cristo, né, havia cumprido a lei. Paulo, mais tarde, combateu esse ensino em Gálatas, afirmando que a justificação não vem pela lei, mas pela fé em Cristo. O legalismo judaizante mostrou-se uma ameaça à unidade da igreja e à pureza do evangelho. A sua insistência em fardos humanos contrariava a leveza do jugo de Cristo. A Assembleia precisou discernir que a salvação é dom gratuito e não mérito humano. Olha só, irmãos, o legalismo dos judaizantes. Primeiro, os judaizantes eram judeus convertidos a Cristo, muitos deles fariseus, que criam que Jesus, como Messias, né, era o Messias, mas não conseguiu abrir mão da lei de Moisés como condição da salvação. Estavam presos a algo, né? Além do Calvário, de Jesus Cristo. A confusão de identidade religiosa. Eles não conseguiam distinguir o que era a essência do evangelho e o que era apenas cultura judaica. Misturavam a fé em Cristo com tradição nacional. Olha o problema. O peso sobre os gentios. Eles queriam impor aos gentios um jugo que nem eles mesmos conseguiam carregar. Está lá em Atos 15:10, tá bom? O perigo da divisão na igreja. Esse debate
tinha potencial de rachar a comunidade cristã em dois blocos: judeus, cristãos, né, de um lado, e gentios cristãos do outro. Se não fosse resolvido, talvez tivéssemos duas igrejas distintas, uma judaizante, né, e uma não judaizante. Para completar aqui, irmãos, o assunto, eu criei este banho aqui, tá? Sobre circuncisão. O que é circuncisão? Que foi um dos temas centrais do debate na Assembleia. Para poder ser salvo, o gentio tem que circuncidar-se, sim ou não? Eu botei aqui os 3 sentidos do pacto com Abraão. Primeiro, o teológico. A circuncisão foi estabelecida como sinal da aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Está lá em Gênesis 17, tá? Todo menino nascido judeu, filho de Abraão, tem que amputar o seu prepúcio peniano, tá bom? Circuncisão para quê? Representava uma aliança entre Deus e a nação, né, que viria por Abraão. Ou seja, isso representava a separação do povo de Deus em relação a outras nações. No Antigo Testamento era um rito de identidade do povo da promessa. Segundo sentido, o cultural. Além da função religiosa, a circuncisão se tornou um marcador étnico e social. Era um distintivo que separava judeus de gentios. Chamava os incircuncisos de aqueles de fora. Ser incircunciso era sinal de honra, né? Ser circuncidado era sinal de honra, identidade nacional. O não ser era motivo de desprezo. Em sentido espiritual, desde cedo Deus já apontava que a circuncisão física não bastava. Ele exigia a circuncisão do coração. Ou seja, em Cristo, a circuncisão espiritual é o novo nascimento, é a ação do Espírito que corta o pecado da natureza pecaminosa do homem. Então tá aí, tá? A circuncisão em seus 3 sentidos: o teológico, o cultural e o espiritual. O tópico 1, irmãos, tem por seguinte sinopse: a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. O tópico 2, o debate doutrinário. Parte A, uma questão crucial. Parte B, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. E parte C, a fundamentação profética da fé gentílica. Irmãos, fala assim a parte A, tópico 2. Uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Ou seja, aquele problema lá de Antioquia, onde os judaizantes queriam impor um peso, um aio, né? Queriam impor a lei de Moisés para poder ser salvos não judeus. Tá aí. A questão chegou lá em Jerusalém. Contudo, né, judaizantes que ali se encontravam deixavam claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem a lei, né, de Moisés, ninguém poderia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. Olha só, irmãos, aqui no banner uma questão crucial, irmãos. Lembrando que esses materiais dos banners visuais, tá? E todo o nosso comentário em PDF, em subsídio, está aqui embaixo, nos links aqui embaixo. Ó. Assine a nossa plataforma da EBD Online, irmão. Vale muito a pena, irmãos. E o preço é um preço bem acessível. Olha aqui, tá? O argumento dos judaizantes e o que realmente é necessário para ser salvo. Olha a questão. Para os judaizantes, né? Eles diziam que era necessário a circuncisão física, o sinal externo da aliança judaica. Para ser salvo para eles, tinha que guardar a lei de Moisés. Aqui no terceiro, a salvação estava condicionada a práticas rituais, né? Purificações, sacrifícios e regras cerimoniais. Para o judaizante, a salvação, né, só pertencia ao povo judeu. Era uma herança étnica como sinal de aceitação divina. E para o judaizante, a salvação era combinar a fé com Cristo, né? A fé em Cristo mais a lei. Uma dupla condição para ser salvos. Mas, olha só,
pela palavra de Deus, ela nos mostra que a salvação ela vem, né, pela circuncisão do coração, uma transformação interior pelo Espírito Santo. Ela vem através do crer em Jesus Cristo, né? A fé no sacrifício de Cristo é suficiente. Não carece mais guardar a lei de Moisés, tá? Há muitos cristãos ainda guardando a lei, irmãos. Não carece mais. Aqui no 3. A salvação vem por meio de quem? Por meio da graça de Deus. A salvação é um dom gratuito, não é resultado de obras. Aqui no 4, a salvação, né? Ela é o que? Ela vem da nova criação em Cristo. Em Cristo não há judeu e nem grego. E aqui no 5, somente pela fé em Cristo, né? A justificação vem sem obras da lei, irmãos. Não é necessário mais criar nenhum peso. Tem a questão. A questão levantou-se e tinha de ser de maneira urgente, resolvido com muito diálogo e muito argumento teológico e bíblico. Fala assim que aqui o 2, né? O 2.2, né? A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramado do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Pedro espera que o seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião do mesmo debate com os crentes da Galácia. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios, tá? Como Pentecostes reforça a aceitação dos gentios na graça. Primeiro, a universalidade da promessa. O mesmo Espírito que foi derramado em judeus foi também derramado em gentios, não há distinção. A promessa ela é universal. Segundo, o selo de autenticidade. O batismo do Espírito Santo é prova de que alguém já foi aceito por Deus. Efésios 1:13. E terceiro, a supremacia da graça. O Espírito foi dado sem circuncisão, sem rituais, apenas pela fé em Cristo. E quarto, a unidade da igreja, né? O Pentecostes mostra que judeus e gentios compartilham da mesma experiência espiritual. A barreira cultural caiu. Efésios 2, versículo 14. Vamos lá, irmãos, para a parte 3, tópico 2, a fundamentação profética da fé gentílica. Irmãos, não esqueçam, se inscreva no canal, compartilhe esta aula, comente aqui embaixo, deixa a sua curtidinha, porque, irmãos, para nós é muito importante, para que eu possa prosseguir, né, fazendo para os irmãos videoaulas sobre a EBD e outras questões teológicas, tá bom? Eu conto com vocês. Vamos lá. Fala assim, ó. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isto concordaram as palavras dos profetas. Atos 15, versículo também 15. Olha aqui no banner, irmãos, a fundamentação profética da fé gentílica. Vamos às profecias que fundamentaram o argumento de Tiago em Atos 15. Primeiro, ele usou Amós, né? Amós 9, 11 e 12. Citado diretamente por Tiago. Aqui Tiago mostra que já estava profetizado que os gentios seriam chamados pelo nome do Senhor, irmãos. Lá antes né, de chegar a pregação aos gentios, né? O Senhor já tinha lá em Amós falado sobre isso. Em Isaías, fala assim, ó, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ou seja, Isaías já anunciava o caráter universal da missão do servo do Senhor. Também lá em Isaías 2, né, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido e todas as nações correrão a ele. Ou seja,
A visão escatológica de Isaías mostra nações inteiras indo adorar ao Senhor. Também temos lá em Zacarias 2,11, tá? Também em Joel 2,28. Assim, né? Pedro trouxe o fato histórico, o Pentecostes, e Tiago trouxe a base profética, a Escritura. Juntos, né? Eles fecham a defesa. Os gentios estão em Cristo pela graça e pela fé, sem nenhum acréscimo. O tópico 2, irmãos, tem por seguinte sinopse: os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. E falação 3, a decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito na Assembleia, parte A. A parte B, a orientação do Espírito na Assembleia. E a parte C, o parecer final da Assembleia. Vamos lá, lição em mãos, para o tópico 3, parte A, o Espírito na Assembleia. Fala assim a parte A do 3, irmãos. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha aqui, irmãos, o Espírito na Assembleia. O Espírito Santo, ele não só guia a missão, mas também conduz as decisões internas da igreja. A ação do Espírito Santo em decisões importantes em Atos. Eu botei aqui algumas. Está primeiro, quando foram substituir Judas, né? Quem consultaram? O Espírito Santo. No Pentecostes, quem agiu? O Espírito Santo. Na direção missionária de Pedro, quem que falou, quem dirigiu? Foi o Espírito Santo. O envio de missionários, né? Paulo e Barnabé, quem conduziu a igreja? O Espírito Santo. No concílio de Jerusalém, no concílio, né? Aqui na Assembleia de Jerusalém, quem que agiu? O Espírito Santo. Na direção de Paulo em viagens, quem que dá para a direção? Também o Espírito Santo. Em tudo, esta igreja primitiva, ela tinha por direção através do Espírito Santo. Fala acima, parte 2, tópico 3. O texto de Atos 15:28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Isso explica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Irmãos, em Atos, o Espírito Santo, ele é protagonista das decisões. Hoje, ele é muitas vezes consultado depois que já decidimos tudo. Olha a diferença, irmãos, da igreja de hoje para a igreja do passado. A igreja primitiva, oração e jejum antes da decisão. Muitos contextos de hoje, planejamento estratégico, maravilha, mas pouco espaço para oração coletiva. Não vai adiantar. Antes, dependência do Espírito Santo. Hoje, em muitos contextos, dependência maior de comissões, de estatutos, votações e análises humanas. Irmãos, isso aqui é útil, mas sem o Espírito Santo, a decisão não vai dar certo. Antes, discernimento comunitário sob a direção do Espírito. Hoje, em muitos contextos, decisões muitas vezes centralizadas em líderes. Liderança é bom, mas se a liderança
não tiver discernimento, não tiver dependência do Espírito Santo, as decisões são decisões que vão dar em frustração e em vergonha. Para fechar o tópico 3, meus irmãos, o parecer final da Assembleia, tá? Diz assim: depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fica óbvio de que a igreja procurou resolver a questão, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim, ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Vamos lá, irmãos, no parecer final, aqui nós temos a verdadeira liberdade cristã. Os apóstolos, eles não impuseram a lei de Moisés aos gentios, ou seja, liberdade da graça, tá? Mas também não liberaram uma vida sem limites, responsabilidade no amor. Nós somos livres, porém responsáveis. Pediram que os gentios se abstivessem de 4 práticas. Primeira, comida sacrificada aos ídolos. Segundo, carne de animais sufocados. Terceiro, o consumo de sangue. E quarto, a fornicação, a coisas imorais. Ou seja, o que é a verdadeira liberdade cristã? Tá aqui, ó. Liberdade não é libertinagem. 1 Coríntios 6,12. A liberdade é servir em amor. Gálatas 5,13. A liberdade é viver no Espírito. 2 Coríntios 3,17. A liberdade é viver em equilíbrio. Equilibrar tudo, sem extremos. Irmãos, busquemos o equilíbrio espiritual e mental em tudo na nossa vida. O tópico 3, irmãos, tem por seguinte sinopse: guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Agora, a nossa conclusão, irmãos, do nosso trimestre e da lição 13 também. Fala assim a conclusão: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocada por reclamações de crentes helenistas, né? Aqui o problema foi natureza doutrinária, uma questão melindrosa, que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. A Assembleia de Jerusalém, ela continua sendo a referência para a igreja em tempos de crise e debate. Ela nos mostra que os conflitos doutrinários podem ser resolvidos com diálogo, submissão ao Espírito Santo e a Escritura. Naquele encontro, a graça triunfou sobre o legalismo. A missão avançou além das fronteiras culturais. Esse exemplo nos ensina que a igreja precisa manter-se aberta ao agir do Espírito Santo e firme na verdade revelada. Hoje, lição 13, nos desafia a buscar decisões equilibradas que preservem a pureza do Evangelho e, ao mesmo tempo, a unidade do corpo de Cristo. A Assembleia de Jerusalém não é apenas história, mas inspiração viva para a igreja contemporânea, irmãos. Né? Tá aí, irmãos. Aqui se encerra a lição 13 e também o nosso trimestre
presente, irmãos, tá? Um trimestre muito bom, irmãos. Possui um conselho, guarde as suas revistas, porque, ó as minhas aqui, ó. Eu tenho revista aqui e tenho também aqui em cima, irmãos, tá? Também aqui atrás, ó, antiga de uma revista. Guarde, porque são materiais para futuras consultas teológicas, tá? E o que vem aí é isso aqui. Próxima semana, lição 1, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Com a lição 1, o homem, corpo, alma e espírito, irmãos. Deus te abençoe até semana que vem, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer, porque Deus é muito bom. Tá aqui, ó. Ó, coisa boa.